Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença do secretário de Infraestrutura e Logística do Rio Grande do Sul, João Victor Domingues. E para entrevistá-lo, convidamos os jornalistas Eugênio Esber, diretor da revista Amanhã, Samantha Klein, repórter da Rádio Guaíba e do jornal da URGS, e Roberta Pinto, jornalista da Rádio FM Cultura. E, secretário, a gente quero voltar, na verdade, porque a Roberta ela encerrou o bloco com uma pergunta. A gente estava falando em relação à Copa do Mundo, investimento e da CE, que está na sua pasta. O senhor disse que estamos pagando uma conta de que governos anteriores não estavam investiram menos do mínimo que deveria ser feito na transmissão de linhas de energia. E agora eu lhe pergunto, então, mas esse não é o principal entrave e a principal crítica que a sociedade faz aos governos, que se pensam em políticas de governo e não se pensa em Estado, em política de Estado? E em relação à Copa do Mundo, das linhas de transmissões que estão sendo concluídas, principalmente a subestação do Beira-Rio ali, que vai ser crucial para o evento em si aqui na cidade de Porto Alegre, a gente também está enfrentando cada vez mais verões mais quentes, invernos mais rigorosos, isso aumenta o consumo de energia. Como que correr atrás desse tempo perdido e também pensar que cada vez mais vai ser necessário mais investimento nesse setor, nesse segmento, para não acontecer apagões ou desabastecimento de energia no Estado? Eu acho que esse tema da política de governo e da política de Estado, ela é fundamental a gente fazer esse debate. Quando um determinado candidato, e não foi diferente assim com o governador Tarso, o governador Ieda, todos, enfim, vão para uma eleição para esse cargo máximo aqui no nosso Estado, a presidenta Dilma, enfim, os outros, tem que ter um programa de governo, mas esse programa de governo tem que ter uma agenda clara para o Estado, e não para os 4 anos só que eu estou governando, tá? Eu acho que isso a cidadania tem que exigir cada vez mais, com partidos políticos mais fortes, com programas mais claros. Então, o governador Tarso Genro se apresentou para o Rio Grande do Sul dizendo isto: vou retomar o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Sul com inclusão social. Como que vou fazer isto? Com investimento em infraestrutura, com políticas de desenvolvimento econômico setoriais, com inclusão social e com uma boa relação com o governo federal. O Rio Grande do Sul estava de costas para o Brasil. E o volume de investimentos que já captamos junto ao governo federal para o Rio Grande do Sul é recorde. Só em infraestrutura, nos próximos anos, serão quase 9 bilhões de reais. Quer dizer, sem considerar a 448, a 101, a 116, a duplicação, né? Então, nós nos apresentamos desta forma, pensando o Rio Grande do Sul e a nossa estrutura produtiva de que forma? Valorizando a nossa matriz produtiva tradicional, a nossa agropecuária, o metal mecânico e etc. Olhando para a nova economia, polo naval é um exemplo, e tendo uma estratégia que faça uma fusão entre as duas, em que a minha economia tradicional possa também fornecer insumos para esta nova economia. E criamos o programa do polo naval, do gás e do petróleo, que é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento. E fizemos uma política industrial, que é o único estado brasileiro que tem política para 22 setores industriais fundamentais. Isto é política de Estado. Isto me gera a outra demanda para o setor que hoje eu coordeno, que é a infraestrutura. Como que eu tenho infraestrutura para crescer, para desenvolver? Então, isto para mim, mais do que um programa de governo, é um programa para o Estado do Rio Grande do Sul. E esse debate eleitoral que nós vamos passar agora, ele vai estar centrado neste ponto. Nós temos uma agenda política e uma agenda estratégica para o Estado, que, na minha opinião, mesmo com seus problemas, algumas coisas não deram tão certo, outras demoraram para serem implementadas, tem um resultado positivo. O Rio Grande do Sul voltou a crescer com inclusão social. Bom, qual é a outra agenda que vai estar em contraposição a essa? A outra agenda vai ser, não, dá uma penteadinha aqui, uma penteadinha ali, ou vai ser assumida formalmente, politicamente e legitimamente, como a agenda do déficit zero, que não faz investimentos, ou a agenda, né? Então, essa disputa, ela está colocada. Deixa eu fazer uma pergunta, desculpe, só que eu acho que tem a ver com o cerne da resposta que o secretário estava dando, que é energia. Né? O governo brasileiro, o Brasil monitora, evidentemente, sim, o risco de apagão, monitora com indicadores objetivos. Né? E
o reloginho, né, que mostra o controle do apagão, o risco do apagão, ele revela que esse risco vem crescendo de forma preocupante. O Rio Grande do Sul controla objetivamente com indicadores o risco de apagão. Que indicadores o senhor, como secretário de Infraestrutura, pode dizer para todos os gaúchos que estão nos assistindo? Que indicador o senhor pode trazer para tranquilizar os gaúchos sobre o risco de apagão? Esse indicador existe? Qual é ele? Ele está crescendo? Ele está estável? Ele está caindo? Esse controle é feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos ali no limite, nós temos uma determinada capacidade de geração e transmissão de energia, de distribuição, mas geração e transmissão. Nós tivemos ali a 90 e poucos % desse limite por 2 ocasiões durante o verão. Mas por que chegamos a esse ponto entre o que é gerado, transmitido e o que é consumido? Porque num determinado período, a usina Presidente Médici, em Candiota, esteve fora de operação. E ela injeta para a metade sul toda a energia ali de Bagé em direção a Pelotas, Santa Vitória, que é consumida naquela região. Ela parou por manutenção, mas nós tivemos um problema porque parou tarde demais, parou na época que não poderia parar, final de ano, onde o consumo geralmente é maior. O governo federal tem investido nos leilões de energia em várias formas, eólica, por exemplo, é uma, carvão. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje, nós temos vários projetos de energia eólica sendo instalados. Nós temos, neste momento em construção, o maior parque de energia eólica, a maior usina de energia eólica, são 3 usinas em Santa Vitória, da América Latina. Isto vai diminuir ou terminar a dependência da metade sul em relação à usina Presidente Médici. Isto vai me dar uma folga no sistema. De um modo geral, essas obras poderiam estar andando mais rápido? Poderiam, mas a estratégia já está traçada. Energia eólica é uma fonte que nos gerará no Rio Grande do Sul 5 bilhões de investimento já nos próximos anos. Então, dessa parte, eu acho que estamos bem. Diferente do Nordeste, porque nós também estamos construindo as linhas de transmissão que vão conectar essas usinas. Porque não adianta, como tem no Nordeste hoje, ter a usina pronta e tu não pode ligar na tomada, como se diz, porque não tem a linha de transmissão. Mas acho que faltou um ritmo mais acelerado, de um modo geral, em nível nacional, da implementação dessas obras nesta área. Acho que nós tivemos dificuldades. O senhor admite que o governo federal subestimou o risco de apagão? Não, acho que não. Acho que subestimar não, porque a estratégia estava pronta, havia esse risco no radar, em função do crescimento da economia, mas acho que algumas coisas não andaram tão bem assim do ponto de vista do ritmo dos investimentos. Eu acho que aí é que teve esse diapasão de tempo, né, que nos levou no limite aqui no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul também tem uma posição geográfica também muito complicada, né? Ele é na ponta do sistema. Então, se nós não tivermos linhas de transmissão que possam fazer com que outras fontes de energia, a não ser Itaipu, alternativas cheguem aqui, nós sempre vamos estar expostos a uma situação mais dramática. Mas nós temos energia gerada suficiente, com a entrada em operação das usinas eólicas, isto vai melhorar a nossa curva de desempenho, né? Mas o problema maior que nós tivemos foi falta de investimento aqui no Rio Grande do Sul, e os temas que geraram aquelas quedas de energia foram, a gente diz assim, energético ou elétrico? Qual é a diferença do energético e do elétrico? O energético é não ter energia suficiente para tudo que é consumido. O elétrico deu um curto-circuito, caiu uma linha de transmissão. Estourou um transformador. Esse é o elétrico. Então, nós estamos melhorando a nossa capacidade de resposta. E energia solar? A energia solar, inclusive, agora, no final do ano passado, teve aquela missão à China e foram feitas tratativas com a Henergy, uma empresa chinesa que também tem braços na Europa, e estava tentando se trazer essa empresa aqui para São Leopoldo, ali para o Tecnocinos, para fazer uma geração de energia solar aqui no estado. Isso está em andamento. As tratativas continuam, o protocolo aquele que foi assinado está em implementação. Nós teremos agora, em maio, a Semana da China no Brasil e será aqui no Rio Grande do Sul. E nós temos, os chineses têm interesse em investir no Brasil, definiram isso
no Congresso do Partido Comunista Chinês, na sua estratégia para os próximos 20 anos, os BRICS como parceiros principais. Estão saindo um pouco da África, dos investimentos que fizeram na África, e migrando aqui para o Brasil. A dificuldade é de compreender a nossa legislação, seja ambiental, seja tributária, porque ela às vezes é meio barroca mesmo, né? Então nós firmamos um protocolo de intenções com o Banco Chinês de Desenvolvimento, o BNDES deles lá, onde eles possam financiar estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, o que tornaria mais fácil esse processo. E também estamos com uma expectativa muito positiva para que os chineses invistam em carvão, em carboquímica aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos o nosso carvão, as nossas minas são praticamente a céu aberto, o que o custo de extração é menor, barateia. Temos um problema da qualidade do nosso carvão e o conteúdo de cinza que tem o nosso carvão, mas para esse processo da carboquímica não tem problema, é um produto extremamente adequado a essa tecnologia. Então estamos agora esperando essa delegação dos chineses, estamos em processo de contratação a partir dessa parceria de um estudo de viabilidade técnica para uma usina de carboquímica na região lá de Candiota. Eu estou apostando bastante nessa relação. Claro, veja, isso não é algo para amanhã, né? Mas isso é pensar o futuro do Estado. Secretário, falando em energia, mas fugindo um pouco do assunto, na verdade, sobre a CE, por que o governo determinou essa transferência de 1 bilhão e 300 milhões de reais da CE para os cofres, Caixa Único, para o Caixa Único, e na verdade foi rejeitado na Assembleia aquele veto parcial do governador e vai ter que ser criado um fundo? Tem uma questão aí de pagamento de ex-autárquicos. Qual era o objetivo? Utilizar esse 1 bilhão e 300 milhões em outras obras, em outros investimentos? Na verdade, o tema dos ex-autárquicos onera o balanço da companhia, porque não está previsto qualquer tipo de remuneração que eu possa incluir na tarifa referente a esse meu elemento de despesa. Então já tem recomendação, já vinha tendo recomendação da ANEEL, que nós tínhamos que transferir os ex-autárquicos, resolver este problema ex-autárquicos para não onerar o balanço da companhia. E já vinha uma reivindicação há bastante tempo que fosse feita essa transferência para o Poder Executivo, para a administração direta, vamos dizer assim. Tá? O projeto de lei vem, então, atender esta demanda. A origem do próprio CRC, dos 2,7 bilhões, 3 bilhões que nós buscamos no governo federal, nesse tema da dívida, nós iniciamos já cobrando uma dívida do governo federal com o governo do Estado. Tivemos êxito em função desta relação muito próxima do Estado do Rio Grande do Sul com o governo Dilma. Este recurso do CRC tem origem numa dívida gerada exatamente pelos ex-autárquicos. Então, por isso que ele poderia ser transferido para o Executivo para custear esta dívida que o Executivo está assumindo com esses funcionários lá do antigo, acho que era o Departamento de Energia, lá quando o Brizola criou a CE, quer dizer, então tem pensionistas, enfim, tem alguns ainda aposentados que estão vivos, etc, etc. Mas o governo não tem exatamente a obrigação de fazê-lo agora. É uma norma autorizativa. Então nós estamos ainda vendo como fazer, etc, também para não descapitalizar os investimentos da companhia, que tem uma carteira de investimentos hoje na ordem de 2 bilhões de reais, entre a CEGT e a CE Distribuidora, Geração e Transmissão, e a CE Distribuição. Mas eu queria esclarecer, por que o governo tinha essa opção pelo Caixa Único, ao invés de criar um fundo para garantir que se tenha um recurso para pagar esses ex-autárquicos? Porque o Caixa Único, quando ele foi criado, ele funciona como um colchão de amortecimento na gestão das contas públicas. O dinheiro público que o governo arrecada e que administra, ele serve para investimentos em políticas públicas. Então, se eu tenho este colchão de amortecimento e de conforto, que é o Caixa Único, que eu posso sacar e que posso utilizar, esse recurso estando ali me aumenta a capacidade de investimento. Porque, na verdade, é uma conta de chegar. É a mesma coisa que o Fundo de Previdência dos servidores estaduais lá no IP. Né? Hoje o Estado paga uma relação absurda, se eu não me engano é 20 para 1 dos servidores antigos, como no meu caso, por exemplo. Cada real que o servidor paga, o Estado paga 20. Na verdade, tem que ser 2 por 1. O fundo que nós criamos em 2012
já está equilibrado e os novos servidores que estão entrando num fundo equilibrado. Esse problema da Previdência, pensando o Estado para o futuro e uma política de Estado, estará resolvido em 20, 25 anos, porque não tinha sido pensado antes. E neste caso, o que o Estado faz? Bom, é uma conta de chegar, ele paga essa contribuição que falta dos servidores. Qualquer recurso que o IP arrecadar mais, o Estado se socorre e faz essa conta de chegada. Este caso dos exautárquicos é a mesma coisa. É um conforto de mobilidade de recursos que a lei nos permite fazer. Mas não foi o recurso ainda para o Caixa Único, independente da situação na Assembleia Legislativa, né? Estamos ainda avaliando a maneira de fazer para garantir também os investimentos na própria companhia. Você falou da questão do carvão, inclusive que buscando investimentos chineses para aplicar aqui no Rio Grande do Sul, mas a Secretaria do Meio Ambiente, a FEPAM também, elas têm uma ação bastante forte na proteção ambiental. Incentivar o uso do carvão, queimando o carvão para gerar energia, não há uma certa dicotomia, um descompasso nisso entre esses dois assuntos, preservar o meio ambiente e fazer a queima do carvão? Me permite, cara, só complementar, secretário, que é bem dentro. O Brasil está numa situação de incerteza energética e aparentemente foi salvo pelo carvão, pelas termoelétricas que, com a baixa do nível dos reservatórios, o Brasil queimou carvão. Então o carvão fez um papel de anjo, salvou. Mas, ao mesmo tempo, o carvão é diabolizado como sendo apresentado pelo governo como uma justificativa para o aumento da conta de luz. Então, dentro dessa linha da pergunta do Carlos, o carvão é vilão ou é o salvador? Para o Rio Grande do Sul, o carvão é uma solução. Isso eu fui me convencendo também ao longo dos debates durante o nosso governo, né, dessa matriz energética e dos ativos que o Estado do Rio Grande do Sul tem hoje para administrar este crescimento econômico. O carvão, nessa tecnologia carboquímica, ele não gera este nível de poluição que a queima do carvão gera, porque ele não é queimado, a grosso modo ele é fervido, vamos dizer assim, né? Então, este tipo de procedimento, ambientalmente, ele tem um risco muito baixo, mínimo. Então, nós estamos apostando nisso. Nós temos 80% das reservas de carvão do Brasil. Então, a China hoje implementa essa tecnologia, outros países do primeiro mundo também. Então, tem várias empresas que hoje nós estamos conversando, seja americana ou chinesas, para poder investir justamente nisso. E claro, eu acho que para o Rio Grande do Sul o carvão é a solução, ele não é um problema. Nós não podemos desconsiderar este potencial energético que nós temos. Nós temos que tratar de usar a melhor tecnologia para baratear o custo da energia gerada por esse tipo de produto. Secretário, ontem o Supremo Tribunal Federal colheu mais votos no processo, na questão, na decisão sobre financiamento de campanhas. E já é possível afirmar que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal se manifesta contra o financiamento de campanhas por meio de empresas, né? Financiamento via contribuição de empresas. O senhor comanda uma pasta de infraestrutura, aquela envolvida diretamente com grandes obras e empreendimentos que têm entre seus fornecedores grandes empreiteiras, grandes companhias de engenharia, que historicamente estão ligadas a discussões políticas, né? Geralmente entram nesse debate político sobre uso de dinheiro de campanha, enfim, e toda essa confusão que ganhou as manchetes com o julgamento do mensalão da ação 470. O senhor é a favor do financiamento de campanhas por empresas, com contribuições de empresas? O senhor acha que essa porta deveria ser fechada com a sua experiência de homem público e agora de gestor de infraestrutura? Sou a favor da reforma política, sou a favor do voto em lista, sou a favor do fortalecimento dos partidos no Brasil como representantes de agendas programáticas e de segmentos sociais. Quanto mais nitidez tivermos nisso e menos siglas de aluguel, melhor para a democracia. Sou a favor do financiamento público. Eu acho que isto, ao invés de ser um desperdício de dinheiro público, é o melhor investimento que se poderia fazer no nosso processo político, no sistema político, para garantir esta separação
isto, os interesses públicos e os interesses privados. Então, eu sou a favor que a gente avance na agenda da reforma política. Neste caso, que tu me perguntas especificamente, enquanto a legislação eleitoral permitir, tem que se ter esta possibilidade para o financiamento das campanhas políticas. Agora, se a decisão do Supremo Federal proibir isto, não se tratará mais de implementar isto. Mas o senhor é contra ou é a favor do financiamento? Eu sou a favor do financiamento público. Eu acho que sempre que... E não de empresas? E não de empresas. Ok. Secretário, mudando um pouquinho de assunto agora... Porque é muito difícil depois separar estes processos, né? Evidente que a disputa política, ela, na sociedade democrática, ela traz embutido um jogo de interesses, né? Não interesse naquele sentido mais baixo da expressão, mas interesses legítimos, né? De visão de mundo, de país, de Estado, etc. Sim, grupos de pressão. Não? Exatamente, né? Que alguns países até o lobby é legalizado, né? Sim, regulamentado e visto como normal. Exatamente, né? Mas o senhor se deparou com algum tipo de pressão de empreiteiras agora na pasta? Não. Evidente que com o volume de investimentos que a gente tem, o que eu quero, qual é a determinação do governador? Eu tenho 2,6 bi, né, do nosso plano de obras, que já vinha sendo executado nos outros anos. É um volume significativo de recursos para o DAER. Mais 200 milhões na IGR, mais 2 bilhões na CE, quer dizer, é um orçamento da Secretaria entre investimento e custeio que chega ali aos 10 bilhões. O que nós estamos fazendo? Vamos investir esse recurso, tratar de desamarrar vamos dizer assim, os entraves burocráticos para a gente consiga executar os nossos projetos. Isso injeta um monte de recurso no caixa das empresas que elas começam a virar as obras e a faturar. Bom, claro que sempre a empresa pode dizer assim, olha, essa solução aqui não é melhor, quem sabe a gente faz um aditivo aqui porque essa aqui é muito melhor e tal. Tu tens que ver qual é o interesse público. Agora, por exemplo, nós estamos encaminhando junto ao Crema Serra, que é um contrato de 140 milhões de reais para 150 quilômetros de recuperação estrutural das rodovias da Serra, um determinado aditivo com a empresa Traçado. Mas por quê? Porque nós estamos antecipando o calendário da obra e eu vou economizar. Embora agora eu faça um aditivo de 2% no contrato, adequando uma determinada tecnologia de pavimentação, eu não vou pegar o reajuste em março que o contrato queria, que seria em torno de 6%, 7%. E ele vai concluir essa etapa da pavimentação até o final do ano. Então eu estou, neste caso, economizando recursos e fazendo um aditivo. Mas a pressão é mais no sentido de sempre a empresa olha o seu interesse. E o gestor tem que cuidar do interesse público. E a RS 010, que nós tínhamos aí uma previsão de publicação da licitação em novembro, depois passou para março, agora não se tem e ainda se atrelou a uma questão também de renegociação da dívida, algo que já foi aí praticamente enterrado, pelo menos por enquanto, pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Como é que vai ficar essa questão, já que tem parte do governo, contrapartida do governo, parceria público-privada? Vai sair nesse governo ainda? Eu acho a RS 010 uma necessidade. Nós estávamos voltando, não me lembro de uma viagem com o governador de helicóptero, né? E passamos para chegar no aeroporto exatamente em cima do traçado do que virá a ser a 010. Mas é impressionante quando tu olha a disposição das cidades, do seu crescimento, do seu desenvolvimento urbano da região metropolitana, que o único eixo de fato ainda disponível de expansão e de possibilidade de desenvolvimento e de integração é aquele eixo ali leste, né? Onde estaria consolidada a 010. Então, eu defendo a RS 010, o governador também nesse sentido. Tivemos algumas dificuldades de ajuste do projeto, inclusive quando o governo federal no final de 2012 muda a legislação e altera a relação tributária. Então, há um aumento do custo da implementação da 010 em função dessa alteração tributária. Isso nos deixou um pouco preocupados em relação à modelagem toda da PPP. Aumentou a CAT. A CAT é aquela contribuição que o poder público alcança para ajudar a financiar
a obra. Tá? Então nós estamos vendo alternativas. O prefeito Jairo Jorge, recentemente, na reunião do Conselho Deliberativo Metropolitano, apresentou uma proposta de que os municípios também abrissem mão do ISS que viriam a arrecadar, porque não arrecadarão se não tiver a 010, para um fundo que, junto com o governo do estado, financiaria as desapropriações. Porque a nossa estratégia para 010 não é uma rodovia, é uma estratégia de desenvolvimento e integração regional. É um eixo de desenvolvimento que nós estaremos construindo. Então ela não pode ser uma rodovia fechada que não dialogue com essa possibilidade de desenvolvimento. Ponto 2. Incluímos, além da desapropriação do traçado, em conjunto com o município, desapropriações de áreas que viriam a constituir um fundo de ativos para o poder público financiar a sua contrapartida na parceria público-privada. Ou seja, ali nós poderíamos instalar centros de logística, parques tecnológicos ou usar para atrair investimentos para a região metropolitana. Secretário Sai João até Victor junho, Domingues. Sai até junho essa licitação. Eu acho que até junho não sai a licitação. Secretário, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente de hoje. Agradeço também a presença dos colegas. Eu que agradeço, foi um prazer, viu? E agradeço principalmente a sua companhia, a sua audiência. Frente a Frente volta na próxima semana. Até lá.